Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez aqui, muito obrigado por acompanhar nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Esse que é o vídeo que trata da parte 4 da nossa apresentação e nós vamos tratar basicamente sobre as regras de transição. É muito importante, para você que está aqui acompanhando esse vídeo, que você tenha visto os vídeos anteriores. Nós temos aí disponíveis a parte 1, a parte 2, a parte 3, porque nelas ficam bem explicadas algumas questões que nós vamos passar aqui rapidamente. E aí, se você quiser entender melhor, eu sugiro que você que ainda não assistiu, que você também assista às outras partes. Na parte 1, nós abordamos as mudanças que aconteceram com a reforma em aspectos gerais, que estão fora aí da aposentadoria. Na parte 2, nós tratamos das repercussões da reforma dentro do regime próprio de previdência e dentro do regime geral, naquilo que diz respeito às diretrizes e regramento geral e procedimental. Na parte 3, tratamos das regras novas após a alteração da reforma no regime geral e no regime próprio dos servidores públicos federais. E agora, na parte 4, nós vamos tratar das regras de transição. Então aqui, para esse vídeo, o interesse maior é para aqueles servidores que estavam prestes a completar os requisitos da aposentadoria na regra anterior ou estavam próximos e aí acabou acontecendo a mudança. Então esse vídeo vai ser muito interessante para a grande maioria dos servidores que estão trabalhando ainda, porque ele vai explicar de maneira detalhada quais são as regras de transição no regime geral e quais são as regras de transição no regime próprio do servidor público federal. Pois bem, pessoal, como já foi explicado nos vídeos anteriores, a reforma, com suas regras novas, ela só vai ser aplicada para aquelas pessoas que estão muito longe de se aposentar, ou então para aquelas pessoas que começaram a contribuir a partir do dia 13 de novembro. Para aquelas pessoas que estão mais próximas de se aposentar, ou então já estão há algum tempo, não estão próximas, mas já estão há algum tempo contribuindo, a reforma deixou aí algumas regras de transição. Então a gente pode separar aqui em 6 regras de transição. Nós vamos falar de 5 regras de transição que estão dentro do regime geral INSS, que se aplica para aquele servidor que não possui regime próprio de previdência, e vamos falar de uma regra de transição que se aplica exclusivamente ao servidor público vinculado ao regime próprio de previdência. Dentro dessas regras, claro, a gente vai especificar aquelas que forem aplicadas também para os professores, e se houver também a questão da aposentadoria especial, ela será colocada. Gente, primeiramente, vocês precisam esquecer todas as regras que existiam antes da reforma. Então tinha muita gente que estava aí, por exemplo, professores, tentando completar 81 pontos quando é mulher, 91 pontos quando é homem, para fugir do fator previdenciário. Então tinha muita gente que ficou segurando a aposentadoria para tentar se aposentar com um benefício no valor maior. Caso você não tenha atingido esses requisitos até a data da mudança, ou seja, 12 de novembro, não adianta mais você querer usar as regras antigas. Porque as regras antigas elas só vão poder ser utilizadas por aquelas pessoas que já atingiram seus requisitos. Então, quem não atingiu pela regra dos pontos até o dia 12 de novembro a quantidade de pontos que precisava para se aposentar sem um fator previdenciário, ou então qualquer outra regra, não adianta mais você querer utilizá-las, porque elas somente vão ser aplicadas para quem conseguiu completá-las até o dia 12 de novembro. Então esqueça tudo que você sabia sobre critérios, sobre regras de aposentadoria, porque a partir da reforma foram criadas novas regras de transição que possuem forma de calcular o benefício de maneira particular. Então cada regra de transição tem a sua maneira de calcular o valor do benefício. Algumas são iguais, outras são diferentes, mas você não pode mais considerar essa história de
não colocar o fator, ficar com 100% da média das contribuições. Então vamos esquecer isso, vamos se ater à regra nova de transição, também a forma nova de se calcular esse benefício, e a partir do momento que a gente for aplicando, que a gente for explicando cada regra, você vai entendendo como é que se calcula também o valor do benefício. Primeira regra de transição no INSS é o sistema de pontos. Esse sistema ele é muito interessante para quem tem muita contribuição e não tem muita idade. Por quê? Se você, na regra geral, mulher, completar 86 pontos e homem 96 pontos, tendo no mínimo 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, você pode se aposentar. Lógico que esse critério de 86, 96, ele só é válido para esse ano, porque a partir de 2020 e para cada ano que vier depois, vai aumentando um ponto. Então, se agora é 86, 96, a partir do próximo ano vai ser 87, 97, depois 88, 98, e assim vai até que se atinja 100 pontos para a mulher e 105 pontos para homem. Mas aí, doutor, me explica, como é que eu vou atingir esse critério dos pontos se todo ano esses pontos aumentam? Calma. Quando você somar a idade com contribuição, você tem que considerar que para cada ano você ganha 2 pontos, na medida que a regra dos pontos aumenta em 1. Por quê? Porque você aumenta a idade e o tempo de contribuição. E aí tem um bizu interessante que você pode pegar, que é o seguinte: quando você somar o tempo de contribuição que tem hoje com a idade, o que faltar para atingir a regra atual 86, 96 é a quantidade de anos que você vai ter que trabalhar para poder utilizar essa regra dos pontos. Um exemplo: se um homem tem 33 anos de contribuição e 57 anos de idade, se eu fizer a somatória aqui, eu vou chegar a 90 pontos. E eu precisaria de 96 pontos, ou seja, faltam 6 pontos. Porém, daqui a 6 anos, eu vou ter 39 anos de contribuição e vou ter 63 anos de idade. Quando eu somar 63 anos de idade com esses 39 de contribuição, eu vou ter 102 pontos. E é justamente o que vai equivaler daqui a 6 anos os pontos. Porque, como eu te falei, se aumenta 1 ponto a cada ano, daqui a 6 anos, o que vai se exigir não é mais 96 pontos, e sim 102 pontos. Então, perceba que para cada ano aumenta 1 ponto, e somando a contribuição com a idade, eu tenho que atingir o total desses pontos. Então você tem que verificar, olhando sua idade e sua contribuição, se essa regra é a melhor para você. Caso você seja professor ou professora, você vai reduzir 5 anos da idade da contribuição. Então, se é 86 pontos, 96 pontos para a regra geral, para quem é professor, você coloca aí 81 pontos, 91 pontos também, aumentando para cada ano que passa 1 ponto dentro dessa regra, até que se atinja para a professora 92 pontos e para o professor 100 pontos, ok? Dentro dessa regra, você não vai calcular o valor do benefício usando o fator previdenciário. Você já vai aplicar a nova forma de cálculo, que já foi explicada nas partes anteriores. Você vai pegar aí 60% da sua média de contribuição, que vai usar 100% de todas as contribuições. Pegou todas as contribuições, fez a média. Se você tiver 20 anos, você pega 60%. Para cada ano que você tiver a mais de 20, você aumenta 2%. Né? Não vou explicar como é que faz isso aqui, porque a questão da forma de se calcular o valor do benefício já foi explicado nos vídeos anteriores. Mas para ficar claro, dentro dessa regra dos pontos, você vai usar e vai aplicar já a forma nova de se apurar o valor do benefício, que é aquela dos 60%, que para ser integral tem que ter 40 anos de contribuição. A segunda regra de transição que merece ser citada, diferente da primeira que eu falei agora, que não exige uma idade mínima, mas exige uma contribuição mínima, por essa segunda regra, tanto tem que ter a idade mínima, como também tem que ter a contribuição mínima. Por essa regra, pessoal, o servidor público, ele tem que ter, na regra geral, 56 anos de idade se mulher, 61 anos de idade se homem. E de contribuição, tem que ter 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. Detalhe, por essa regra, você vai aumentar 6 meses de idade
a cada ano. Então, a partir de 2020, já não vai ser aí mais 56 mulheres, 61 homem. Já vai ser 56 e 6 meses mulher, 61 e 6 meses homem, e assim vai aumentando. Então, a cada 2 anos, você vai ter um aumento aí de 1 ano no critério dessa idade, que começa 56, 61, até que se atinja 62 mulher, 65 homem. Se você pensar um pouco, utilizando o mesmo exemplo que eu dei na regra de transição anterior, para aquela pessoa que tinha 33 de contribuição e 57 de idade, já não seria interessante usar essa regra, porque ele teria que trabalhar 8 anos para usar essa regra. Então, a regra dos pontos seria bem mais interessante do que essa. Mas aí você tem que ver, conforme a sua contribuição e a idade que você tem, se essa regra não lhe exige menos que a dos pontos. Por quê? Porque tanto a regra dos pontos como essa regra de transição, ambas têm a mesma forma de se calcular o valor do benefício. Ou seja, 60% das contribuições se você tiver 20 anos e 2% para cada ano que você passa de 20. Então, assim, não há muita diferença em direção à forma de se apurar o valor do benefício. Logo, você verifica se para você é mais interessante os pontos, se você tiver muito tempo de contribuição, ou então você vai para a segunda regra de transição, caso você não tenha muitos pontos de contribuição e seja equiparada aí a quantidade de contribuição ou de idade. Para quem é professor dentro dessa regra, você aplica o mesmo critério de redução de 5 anos da primeira regra de transição, ou seja, 51 anos de idade, professora, 56 anos de idade, professor, 25 anos de contribuição, professora, 30 anos de contribuição, professor. E do mesmo modo, a cada ano você aumenta 6 meses do critério da idade, como eu já expliquei aqui no vídeo. Então a diferença realmente é apenas em relação a esses 5 anos, mas o fundamento você aplica o mesmo, ou seja, para cada 2 anos você vai aumentar um da idade e aí você verifica se vale a pena aderir a esse critério ou o dos pontos. O terceiro critério de transição é o do pedágio 50%. Esse critério, gente, ele só vai ser aplicado para aquelas pessoas que até o dia 12 de novembro de 2019 faltavam até 2 anos de contribuição para se aposentar. Então você não vai olhar muito para a questão da idade. Para esse critério, o que vai interessar é se faltavam esses 2 anos até o dia 12 de novembro. Para aquelas pessoas que se enquadrarem nessa situação, aí sim vai ser exigido um pedágio de 50% do tempo que falta para essa pessoa contribuir. Então, por exemplo, se faltava para mim 1 ano de contribuição para completar 35, então eu vou contribuir 1 ano mais 6 meses, que equivale a 50% do tempo que faltava. Se for 2 anos, 50% de 2 anos é 1 ano, então eu terei que contribuir 2 mais 1, que dá 3. Esse critério ele é interessante para aquelas pessoas que antigamente se aposentavam apenas com a contribuição. Ou seja, se eu não precisava ter uma idade mínima para se aposentar, para aquela pessoa que tem muita contribuição, mas não tem uma idade alta, que se encaixe nas outras 2 regras que eu falei, você pode recorrer para esse critério, caso para você esteja faltando até 2 anos de contribuição, considerando a regra antiga. Agora, atenção, nessa regra não se aplica aquele redutor de 5 anos para professor, então não existe dentro dessa transição a questão dos 25 ou dos 30 anos para professor, então você vai considerar de fato os 30, 35 e verificar quanto falta. Então, se for professor, você vai ter que verificar se faltam até 2 anos, ele vai ter que ter passado aí de 25, vai ter que ter no mínimo 28 anos se for mulher, ou 33 anos se for homem, porque a regra ela é igual tanto para quem está na geral, como para aquele que é professor. Então não há um redutor para essa regra de transição. E uma outra consideração importante é que aqui você não vai aplicar a regra dos 60% para apurar o valor do benefício, e aí você vai aplicar a regra antiga que existia, que seria pegando 80% da média das maiores contribuições, tirou essa média, você vai usar 100% dela, e em cima desse resultado você aplica o fator previdenciário. Então atenção, nessa regra do pedágio de 50%, apesar de não aplicar a regra nova de apuração de 60%, você vai aplicar o fator previdenciário.
Então, dependendo de quantos anos você tem, pode ser que por essa regra, o valor do seu benefício pode ficar menor do que pelos outros dois critérios que eu acabei de explicar. A quarta regra de transição, gente, vamos dizer assim, ela é uma regra criada para a antiga aposentadoria por idade. Antigamente, as pessoas se aposentavam por idade no INSS com 65 anos de idade, 15 de serviço homem, 60 anos de idade, 15 de serviço mulher. Então, essa regra, o que foi que ela fez? Ela manteve para esse ano esse mesmo critério, porém, a partir de 2020, você vai aumentando 6 meses de idade para a mulher. Então, se hoje é exigido 60 anos de idade e 15 de contribuição, a partir do próximo ano vai ser exigido para a mulher 60 anos de idade e 6 meses, mais 15 de contribuição. Então, a cada 2 anos, vai aumentar 1 ano de idade para a mulher, até que a mulher atinja aí o patamar de 62 anos de idade. Para o homem, não há muita diferença. Continua sendo os 65 anos de idade, com os 15 de contribuição. Lembrando que por essa aposentadoria, você já aplica o novo critério de apuração, que é aquele 60%. Então, provavelmente, quem usar essa regra vai se aposentar com o valor de um salário mínimo. A quinta transição que a gente pode apresentar aqui trata do pedágio 100%. Diferente do pedágio 50%, esse daqui exige uma idade mínima. Nesse caso, a mulher tem que ter 57 anos e o homem tem que ter 60 anos. E aí você vai considerar a contribuição que tem hoje, calculada até o dia 12 de novembro, e vai aplicar um pedágio de 100% em cima do tempo que faltava para atingir os 30 anos de contribuição mulher ou 35 se homem até a data do dia 12. Então, por exemplo, se eu tenho essa idade mínima que eu acabei de falar, e aí até o dia 12 de novembro faltava para mim 5 anos para se aposentar, ou seja, vamos dizer que eu tinha 30 de contribuição, eu tenho que contribuir esses 5, que dá 35, mais 5. Então, ele é 100% daquilo que falta. Então, se faltam 5, eu tenho que trabalhar 5 mais 5, ou seja, 10 anos. A vantagem dessa regra do pedágio, dependendo se for servidor público ou não, e dependendo da data que entrou, para quem tiver entrado até dezembro de 2003, você pode ter a possibilidade de receber o salário de maneira integral pela última remuneração. Agora, quem entrou depois de dezembro de 2003, você não vai aplicar a regra de apuração de 60%, mas aí você vai fazer aquela apuração de 100% de todas as contribuições sem o fator previdenciário. Então, a forma de apurar, ela não é tão ruim como algumas regras que eu citei aqui, e dependendo da data que você começou a trabalhar, a forma de calcular esse benefício, ela varia. Se você começou a trabalhar antes de dezembro de 2003, você pode aplicar a integralidade. Se você começou a trabalhar depois de dezembro de 2003, você faz a média aritmética de 100% de todas as contribuições, incluindo aquelas 20% piores que antes eram retiradas, e a partir daí você vai tirar o valor do seu benefício sem a incidência do fator previdenciário. Para o professor, você tem dentro desse pedágio, diferente dos 50%, uma redução. Então, para a professora que tiver 52 anos de idade e para o professor que tiver 55 anos de idade, com 20 anos no serviço público e 5 no cargo, você também vai considerar essa mesma progressão, verificando quanto tempo faltava até o dia 12 de novembro para completar esses requisitos, e a partir do que faltar, você vai aplicar esse pedágio de 100%. Então, para uma professora que faltava, por exemplo, 3 anos para ela se aposentar até o dia 12 de novembro, você aplicando o pedágio de 100%, fica 3 mais 3. Então, ela tem que contribuir aqueles 3 que faltavam, mais os 3 do pedágio. Por fim, dentro do regime próprio de previdência para os servidores públicos federais, existe também a regra de transição, mas essa regra ela vai requerer da pessoa tanto a pontuação como uma idade mínima e também a contribuição. Então, dentro do regime próprio de previdência, mulher que tiver 56 anos, homem que tiver 61 anos, e a partir de 2022 isso aumenta para 57 mulher, 62 homem, que tenha 30 de contribuição mulher e 35 de contribuição homem, com 20 anos no serviço público e 5 no cargo, que se dará aposentadoria. Se no ano de 2019 tiver 86 pontos,
ou homem tiver 96 pontos, também se aposenta, aplicando a mesma forma de apuração que eu acabei de falar da regra do pedágio dos 100%. Para professores, há uma redução de 5 anos desses critérios, então ao invés de 56, 51 anos de idade mulher, com 56 anos de idade homem, e também em relação à contribuição, que é 25 anos de contribuição professora e 30 anos de contribuição homem. Então a forma de se apurar o valor do benefício é feita do mesmo modo que é colocado na regra de transição do pedágio de 100%. Se o servidor tiver entrado até dezembro de 2003, você aplica a integralidade e paridade. Se ele tiver ingressado depois, aí você vai fazer a média de 100% das contribuições sem a incidência do fator previdenciário. Bem, gente, eu deixei de falar aqui também de algumas regras específicas, por exemplo, a regra de transição da aposentadoria especial, porque, ao meu ver, é uma regra de transição que, na verdade, não resolve o problema. Pela regra de transição, para aquelas pessoas que trabalham em ambiente insalubre e são vinculadas ao regime geral de previdência, a regra de transição ela exige que você tenha 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, considerando que você tem que ter, no mínimo, 25 anos de serviço. Eu acho um pouco injusta essa regra de transição, porque se você tiver 25 anos de contribuição, você tem que ter, pelo menos, se for mulher aí no caso, 61 anos de idade. Então ele está exigindo aí uma contribuição maior, coloca como mínimo 25, mas na verdade você tem que ter mais contribuição para exigir menos da idade e alcançar esses pontos. Antigamente, com 25 anos de contribuição, independente da idade, você já se aposentava. Então, como eu acho esse critério de transição injusto, porque ele acaba aumentando a questão da contribuição para reduzir da idade, para mim, de certa forma, eles praticamente acabaram com a aposentadoria especial, já que agora, pela nova regra, para quem assistiu a parte 3, passou a exigir 60 anos de idade, dependendo do sexo, com os 25 de contribuição. Então essa regra de transição, ela acaba sendo um pouco injusta, e é por isso que a gente nem apresenta, porque dependendo do caso concreto, vai valer muito mais a pena você aplicar a regra nova do que a regra de transição, sendo que o valor para apurar o benefício já é o valor novo que se utiliza para a grande maioria das transições que eu coloquei aqui, que é a questão dos 60%. Então é isso, gente, essas são as regras de transição. É muito interessante, muito peculiar que você analise cada regra de maneira específica, ou seja, você tem que pegar o seu CNIS, verificar sua contribuição, verificar quanto você ganha e a partir daí tentar se encaixar naquela regra de transição que melhor atenda aos seus interesses. Então, não é uma matemática que você vai chegar aqui e dizer a melhor regra para determinado grupo é essa, para outro grupo é aquela, não. A gente tem que ver cada caso, a gente tem que analisar o contra-cheque, o tempo de contribuição e a idade de cada beneficiário e aí encaixar essa pessoa dentro das regras de transição que eu expliquei aqui para vocês. Então, se você tem o seu sindicato, é interessante que você procure o advogado que dá o atendimento aí no local, para que ele possa, junto com você, verificar qual a melhor regra, qual a melhor forma de lhe encaixar dentro da transição para que você tenha a menor perca possível. A intenção da transição é para que você não tenha que completar os requisitos da regra nova, né? Para quem assistiu os vídeos, sabe que as regras novas passam a exigir muita idade. Então, para fugir um pouco dessas regras que são muito ruins, é que existe essa transição que lhe apresenta aí alguns requisitos menos piores. Então, é muito interessante que você verifique a sua situação, veja qual a melhor regra de transição para você e a partir daí você vê o que é que vale a pena ou não. Qualquer coisa, deixem suas perguntas, deixem seus comentários, deixem suas sugestões. A última parte que vamos apresentar amanhã, ela vai trazer aqui a resposta para algumas dúvidas que foram mandadas para mim por e-mail, pelos chats e também nos vídeos. E vamos aí fazer algumas considerações finais de algumas coisas que não foram colocadas, ok? Então é isso, valeu pessoal, até a próxima e um forte abraço.